Já alguma vez se sentiu como se o seu próprio corpo lhe estivesse a pregar uma partida? Um dia acorda e levantar-se daquela cadeira favorita na sala parece exigir um esforço extra. Ou talvez seja o frasco de azeitonas que teima em não abrir, ou os sacos das compras que parecem pesar o dobro do que pesavam há uns anos. Esta perda de força não é imaginação sua. É uma realidade silenciosa e sorrateira chamada sarcopenia, a perda de massa muscular que acontece à medida que envelhecemos. Muitos de nós aceitamo-la como uma parte inevitável do envelhecimento, um bilhete só de ida para a fragilidade. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte desta batalha está a ser perdida logo nas primeiras horas do dia, por causa de um erro matinal incrivelmente comum que quase todos nós cometemos? A verdade é que a forma como começa o seu dia pode estar a acelerar drasticamente esta perda de força. Neste vídeo, vamos desvendar este erro matinal e, mais importante, vou partilhar consigo alguns hábitos simples e poderosos, baseados na ciência, que não só podem parar este processo, como podem mesmo começar a revertê-lo. Fique comigo até ao final, porque o último hábito que vou partilhar é algo que pode mudar completamente a forma como encara a sua saúde depois dos 60 anos, e garanto que o vai surpreender. Vamos então diretos ao assunto, a esse erro matinal que está a sabotar os seus músculos sem que se aperceba. Pense comigo. Como é um pequeno almoço típico para muitos portugueses? Um galão quentinho e um pão com manteiga ou uma torrada com compota? É rápido, é reconfortante, é uma tradição. Mas do ponto de vista dos seus músculos, é um desastre. Este tipo de pequeno almoço é riquíssimo em açúcares e hidratos de carbono, simples e terrivelmente pobre naquilo que os seus músculos mais precisam depois de uma noite inteira de jejum: proteína de alta qualidade. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Durante a noite, enquanto dorme, o corpo está num estado de reparação e, para isso, vai roubando alguns tijolos, ou seja, aminoácidos, dessa parede. Ao acordar, a parede está um pouco mais fraca e precisa de novos tijolos urgentemente para se reconstruir. Se ao pequeno almoço só lhe der açúcar e farinha, é como entregar areia e água ao pedreiro. Ele não tem com que trabalhar. O corpo recebe uma dose rápida de energia, o açúcar no sangue sobe em flecha e depois cai a pique, deixando-o com fome e sem energia pouco tempo depois. E os músculos? Continuam a definhar, dia após dia, pequeno almoço após pequeno almoço. Este é o erro: começar o dia com um déficit de proteína. A solução é o nosso primeiro grande hábito: transformar o seu pequeno almoço numa central de construção muscular. Isto não significa que tenha de comer um bife às 8 da manhã. A mudança pode ser simples e deliciosa. Troque o pão branco por pão de mistura ou integral e adicione-lhe 2 ovos mexidos. Os ovos são uma fonte de proteína fantástica, completa, com todos os aminoácidos essenciais que os seus músculos anseiam. Se não gosta de ovos, que tal um iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal? Junte-lhe um punhado de nozes e algumas frutas vermelhas e tem uma refeição completa, saborosa e que vai manter os seus músculos felizes e assim saciado durante toda a manhã. Outra opção excelente são as papas de aveia. A aveia por si só já é boa, mas para a tornar numa potência muscular, pode juntar-lhe uma colher de sementes de chia ou linhaça, e para os mais aventureiros, até uma colher de proteína em pó sem sabor. Mistura-se tudo e nem se nota no sabor. O objetivo é ingerir pelo menos 20 a 30 gramas de proteína nesta primeira refeição. Pode parecer um número técnico, mas na prática são 2 ovos e uma fatia de queijo, ou uma boa taça de iogurte grego com frutos secos. Esta simples mudança envia um sinal claro ao seu corpo: é hora de construir, não de destruir. Ao fornecer os blocos de construção certos no momento certo, está a combater ativamente a sarcopenia desde o primeiro minuto do seu dia. E os benefícios vão além dos músculos. Um pequeno almoço rico em proteína estabiliza os níveis de açúcar no sangue, o que significa menos picos de fome, mais clareza mental e energia sustentada ao longo do dia.
É uma mudança que se sente no corpo todo. Agora que já ajustamos a refeição mais importante do dia, vamos falar de algo que fazemos, ou que não fazemos, durante o resto do dia e que tem um impacto gigante na nossa força. O segundo hábito é o que eu chamo de movimento inteligente, não extenuante. Quando se fala em exercício para ganhar músculo, muitas pessoas com mais de 60 anos imaginam ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes e sentem que isso não é para elas. A boa notícia é que não precisa de se tornar um atleta olímpico. O segredo está na consistência e no tipo de exercício certo, o treino de resistência. Isto nada mais é do que fazer os seus músculos trabalharem contra uma força. E essa força pode ser o seu próprio peso corporal. Um dos melhores exercícios que pode fazer, e pode fazê-lo agora mesmo enquanto vê este vídeo, é levantar-se e sentar-se da sua cadeira, mas de forma lenta e controlada, sem usar as mãos para se apoiar. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Sente os músculos das coxas e dos glúteos a queimar um bocadinho? Ótimo! Isso é treino de resistência. São estes músculos grandes das pernas e dos glúteos que são cruciais para a nossa mobilidade, para o nosso equilíbrio e para evitar quedas. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a um braço de distância de uma parede, coloque as mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos e depois empurre para trás. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos essenciais para empurrar, para se levantar do chão ou para carregar os netos. O importante é a qualidade do movimento, não a quantidade. Faça estes exercícios 2 a 3 vezes por semana, em dias alternados para dar tempo aos músculos para recuperarem. Pode começar com poucas repetições e ir aumentando gradualmente. Se isto já for fácil, pode investir numas bandas elásticas de resistência, que são baratas e muito versáteis. Pode usá-las para fortalecer os braços, as pernas, as costas, tudo no conforto da sua casa. O objetivo não é ficar dorido durante dias, mas sim sentir que os músculos trabalharam. Este estímulo regular diz ao seu corpo que estes músculos são necessários e que precisam de ser mantidos e fortalecidos. A inatividade, por outro lado, envia a mensagem oposta. Estes músculos não estão a ser usados, podemos dispensá-los. E o corpo, que é muito eficiente, desfaz-se daquilo que não usa, acelerando a sarcopenia. Portanto, o movimento inteligente é um diálogo constante com o seu corpo, um lembrete diário de que precisa da sua força para viver a vida ao máximo. E isto leva-nos a um terceiro hábito, que complementa os outros na perfeição, a hidratação estratégica. Muitas vezes, a sensação de cansaço e fraqueza muscular não é falta de comida ou de sono, mas sim desidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos água suficiente, as células musculares encolhem, a sua função fica comprometida e a recuperação, após qualquer esforço, torna-se muito mais lenta. Não espere ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o corpo está a entrar em desidratação. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia. Um bom truque é beber um copo de água grande logo ao acordar, antes mesmo do seu pequeno almoço proteico. Isto ajuda a reidratar o corpo depois da noite e a despertar o metabolismo. E não, o café ou o chá não contam da mesma forma. A cafeína pode até ter um ligeiro efeito diurético. A água pura é a melhor amiga dos seus músculos. Se achar a água chata, adicione-lhe uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. O importante é manter um fluxo constante de hidratação. Imagine um motor de um carro a trabalhar sem óleo. É isso que acontece aos seus músculos sem água suficiente. Eles rangem, sobreaquecem e perdem potência. Manter-se hidratado é uma das coisas mais simples e eficazes que pode fazer pela sua força muscular e pela sua saúde em geral. Já estabelecemos a importância de começar o dia com proteína, de estimular os músculos com movimento inteligente e de os manter bem hidratados. Agora vamos falar do resto do dia. O quarto hábito é a distribuição inteligente de proteína. Falamos da importância do pequeno almoço, mas não adianta comer 30 gramas de proteína de manhã
e depois passar o resto do dia a pão e sopa. Os nossos corpos não são muito bons a armazenar proteína para uso futuro. Precisamos de um fornecimento constante ao longo do dia para manter a máquina de construção muscular a funcionar. Isto significa incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal. Ao almoço, em vez de um prato cheio de arroz ou massa com um pedacinho de carne ou peixe, tente equilibrar as coisas. Metade do prato deve ser de vegetais e salada. Um quarto de hidratos de carbono complexos, como arroz integral, batata doce ou quinoa, e o outro quarto deve ser uma porção generosa de proteína. Estamos a falar de um bom bife de peru, um filete de pescada, uma posta de bacalhau ou opções vegetais como lentilhas, grão de bico ou tofu. Uma porção do tamanho da palma da sua mão é uma boa referência. O mesmo se aplica ao jantar. Muitas pessoas optam por uma refeição mais leve à noite, como uma sopa. Não há problema nenhum com a sopa, mas enriqueça-a. Desfie um pouco de frango cozido lá para dentro, adicione um ovo cozido picado ou uma mão cheia de feijão branco. Estas pequenas adições transformam uma refeição leve numa refeição nutritiva que vai alimentar os seus músculos durante a noite. E isto leva-nos a um ponto crucial: o lanche da tarde. Aquele período entre o almoço e o jantar é perigoso. É quando a energia começa a baixar e o corpo pode começar a entrar novamente em modo de roubar tijolos aos músculos. Um lanche estratégico pode evitar isto. Esqueça as bolachas e os bolos. Opte por um punhado de amêndoas ou tremoços, um queijo fresco ou até mesmo um ovo cozido, que pode ter na sua cozinha já pronto a comer. Estes lanches ricos em proteína não só controlam a fome, como fornecem os aminoácidos necessários para manter o balanço muscular positivo. Pense no seu dia como um projeto de construção contínuo. O pequeno almoço é a entrega matinal dos materiais. O almoço e o jantar são as entregas da tarde e da noite. Os lanches são as pequenas entregas extra para garantir que a obra nunca para. Ao distribuir a sua ingestão de proteína desta forma, está a otimizar a capacidade do seu corpo para reparar e construir tecido muscular 24 horas por dia. O quinto e último hábito, aquele que eu prometi que o iria surpreender, não é sobre o que come ou como se mexe. É sobre algo que fazemos todas as noites: dormir. E mais especificamente a qualidade do seu sono. Pode fazer tudo certo durante o dia, comer a proteína toda, fazer os seus exercícios, mas se não dormir bem, está a deitar por terra grande parte do seu esforço. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que é fundamental para a reparação e crescimento dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Um sono de má qualidade, interrompido ou simplesmente insuficiente, sabota este processo vital. O corpo não tem tempo nem os recursos hormonais para reparar os danos do dia e construir músculos mais fortes. Com o avançar da idade, os padrões de sono tendem a alterar-se, mas isso não significa que tenhamos de aceitar noites mal dormidas. Há pequenas coisas que podem fazer uma diferença enorme. Crie uma rotina de sono. Tente deitar-se e levantar-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Torne o seu quarto um santuário do sono, escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs, como o da televisão, do telemóvel ou do tablet, pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul que eles emitem engana o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um chá de camomila. A surpresa aqui não é que o sono é importante, todos sabemos isso. A surpresa é o quão diretamente ele está ligado à sua força física e à sua capacidade de reverter a perda muscular. É a peça final e talvez a mais subestimada do puzzle da sarcopenia. Ignorar o sono é como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores tijolos, mas depois mandá-los para casa à meia-noite, quando o trabalho de reconstrução mais importante deveria estar a acontecer. Portanto, priorizar o seu sono é uma das estratégias mais poderosas para manter a sua força,
a sua vitalidade e a sua independência por muitos e longos anos. Então, ao olharmos para trás, o caminho para recuperar e manter a nossa força muscular depois dos 60 não é sobre encontrar uma fonte da juventude mágica ou submeter-se a regimes impossíveis. É sobre fazer escolhas conscientes e inteligentes dia após dia. Vimos que trocar aquele pequeno almoço tradicional, rico em açúcar, por uma refeição cheia de proteína é o primeiro passo para mudar o jogo, dando ao nosso corpo as ferramentas certas no momento em que ele mais precisa. Percebemos que não precisamos de nos tornar maratonistas ou levantadores de peso. Movimentos simples e consistentes, como levantar e sentar de uma cadeira, feitos em casa, são incrivelmente eficazes para dizer aos nossos músculos que eles são necessários e valiosos. A água, esse elemento tão simples, revelou-se um lubrificante essencial para a nossa maquinaria muscular, e beber o suficiente ao longo do dia é um ato de cuidado fundamental. Aprendemos também que não basta uma única refeição boa. Distribuir a proteína ao longo do dia, no almoço, no jantar e até nos lanches, garante que a obra de reconstrução muscular nunca para. E, finalmente, desvendamos o poder secreto do sono, a fase em que toda a magia da reparação acontece, transformando o nosso descanso noturno numa poderosa ferramenta de fortalecimento. Lembre-se, cada uma destas mudanças, por mais pequena que pareça, é um depósito que faz na sua conta bancária de saúde e independência. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha um hábito, talvez começar a adicionar ovos ao seu pequeno almoço e pratique-o durante uma semana. Depois, na semana seguinte, acrescente outro, como fazer 10 agachamentos na sua cadeira todos os dias. Pequenos passos consistentes levam a transformações enormes. Isto não é sobre desafiar a idade, é sobre trabalhar com o seu corpo, dar-lhe o que ele precisa para prosperar em qualquer idade. A sua força é a sua liberdade. É a capacidade de brincar com os netos no chão, de carregar as suas próprias compras, de viajar e de viver a vida nos seus próprios termos, sem depender dos outros. Gostava muito de saber o que pensa sobre isto. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a implementar? Já pratica algum deles? Partilhe as suas experiências e os seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se este vídeo lhe trouxe algum valor, se o fez pensar, ou se o inspirou a fazer uma pequena mudança, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que, tal como nós, querem viver uma vida longa, saudável e forte. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que preparamos com muito carinho para si. Lembre-se sempre, o seu corpo é a sua casa. Cuide bem dele. Nunca é tarde demais para começar a construir um futuro mais forte. Um grande abraço e viva a sua melhor vida, com toda a força do mundo.